Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um Bora Falar de Inter. A princípio, o último do ano, né? Com o encerramento do Brasileirão, tudo que foi essa última rodada, né? Jogos bem emocionantes, tirando do Internacional, né? O Internacional não brigava por mais nada e jogou de forma apática mais uma vez, né? Estou aqui com o Lorenzo, vamos ver se o restante da gurizada se junta com nós durante o programa. Mas vamos discutir esse final de ano do Internacional, né? Nós tivemos, bem dizer, uma mudança da água para o vinho nesses últimos jogos do Inter, né? Foram 16 jogos sem perder com o Roger Machado e agora, no final do ano, foram 3 derrotas seguidas, né? E é óbvio para todo mundo, todo torcedor do Internacional que assistiu esses últimos 3 jogos do Internacional, é clara a falta de motivação, né? O Internacional, depois que perdeu o título, depois que perdeu a possibilidade de disputar o título brasileiro no primeiro tempo contra o Flamengo, depois, né, desmobilizou totalmente, até porque a vaga da Libertadores estava garantida, né? Tivemos alguns também, né, empecilhos no meio do caminho, alguns fatos tristes que ocorreram, né, como a morte do pai do Wesley, o AVC que teve o pai do Thiago Maia também. Mas, enfim, o elenco como um todo se desmobilizou nessa reta final, né, depois da garantia que o Inter não brigava mais pelo título e que já estava garantido na Libertadores. Então, o grupo acabou se desmobilizando. Eu quero tomar um lado um pouco mais positivo dessa reta final, né? Eu sei que tem muitos torcedores já levando para um lado ruim, né? Um lado de destruição, mas eu quero levar para um lado positivo porque o Roger Machado fez a gente acreditar nisso, né? Fez um trabalho muito bom e acabou perdendo o grupo nessa reta final aí por desmobilização. Uma coisa que não deve acontecer, tá? Isso aí é uma coisa que não pode acontecer por causa que senão a gente tinha entrado com os jogadores da base, tinha dado já férias para o grupo de jogadores se eles fossem entrar tão desmobilizados como eles estavam entrando, né? Isso aí é uma coisa, mas uma coisa que não pode acontecer é que não tem crise, não tem crise. Eu vejo, principalmente os maiores comunicadores do Internacional, criando uma terra arrasada por conta desses últimos 3 jogos. E como eu já falei, o Inter entrou desmobilizado, o Inter não tinha mais o que brigar. Uma coisa que me chamou muita atenção é a pressão que teve em cima da reta final do Rocher. Eu acho que muito puxado por causa que o John, né, foi campeão da Libertadores, né, e daí um monte de gente começou a falar o John tinha que ter ficado no Inter, enfim, não tem como mudar o passado, gente. A gente tem o Rocher, e o Rocher é um bom goleiro. O Rocher é um bom goleiro. É um goleiro de seleção uruguaia, de uma boa seleção, e é um goleiro bom. Não tem como a gente dizer que o Rocher é ruim. Ele tem falhas. Ele teve falhas no primeiro gol contra o Flamengo, que para mim é uma falha ruim. Depois teve uma falha que eu até não acho que é tão falha do Rocher, o gol do Botafogo. Acho que é mais mérito do Botafogo que propriamente falha do Rocher. E agora teve a falha tenebrosa contra o jogo do Fortaleza. E muita gente já começando a pedir que a gente precisa contratar goleiro, que a gente precisa mandar embora o Rocher. Calma lá, gente. Eu quero pedir para vocês que estão dizendo isso, vocês procurarem o momento que o Rocher falhou no momento decisivo. Os jogos decisivos do Internacional, vai lá, River Plate, lá na Argentina. A atuação do Rocher, gigante. Se não fosse o Rocher, a gente tinha sido eliminado para o River Plate. Aliás, ele tem um gol lá que tem mais gol que o Gabigol na Europa. Vamos falar lá isso, né? Exatamente. Tem o gol de pênalti do River Plate. E ele tem um fator anímico muito importante no vestiário, é um líder do vestiário do Internacional. Então, assim, ele falhou. Mas todos os goleiros falham, gente. Não tem como dizer que um goleiro é perfeito. Eu vou aqui passar esse pano pro Rocher, porque ele já mostrou que ele merece esse reconhecimento da torcida internacional. Não tem como a gente dizer de um ano pro outro que o cara tinha a capacidade de virar um ídolo e que agora ele não serve mais pro Internacional. Então, é apoio ao Rocher, e mesmo assim, o Rocher começa ano que vem mal, começa a falhar. Nós temos 2 bons goleiros no banco. O Ivan, voltando de lesão, e o Antony.
que esse ano se mostrou muito bem, defendeu 2 pênaltis durante esse ano. Então calma, gente. Calma. O final do ano do Internacional é ruim por conta das 3 derrotas, mas a gente não tem que fazer essa terra arrasada, tá? Mas esse final de ano, como eu falei, não tem crise, mas tem algumas revelações que a gente precisa conversar aqui e eu quero debater com o Lorenzo. Porque nessa reta final, nesses últimos 3 jogos, acho que ficou claro que alguns jogadores não têm mais capacidade de vestir a camiseta do Internacional. Não tem mais capacidade. E eu quero começar com o nome principal, que, olha, vai gerar polêmica. A gente já tinha falado isso no último programa, mas eu vou falar de novo. O Ener Valencia não tem capacidade de vestir a camiseta do Internacional mais. Não tem mais capacidade. O Ener Valencia é um jogador fraco e que vive de lampejo do que era o Ener Valencia, do que foi o Ener Valencia na Copa, do que é o Ener Valencia da seleção uruguaia. Vive de lampejos no Internacional. E é um jogador que ganha mais de 1 milhão por mês, quase 1,5 milhão de reais por mês, para ser reserva, que até a lesão do Alan Patrick era reserva do Internacional, e pelo que está jogando merece ser reserva. E é um reserva que não dá mais conta. Não dá mais conta. É um reserva que virou corpo mole, ele não se dedica, ele não briga na saída de bola, ele não marca nenhum zagueiro, como é o Borré. Então, assim, péssimo o Ener Valencia. Foi um ano ruim do Ener Valencia. Parecia horrível. Que em algum momento ele ia dar uma recuperadinha, mas não aconteceu. Não aconteceu. Então, se durante um ano o atleta não conseguiu se recuperar, não é em mais um que ele vai conseguir. É um jogador de 35 anos, já velho, e que já dá para ver que ele não está mais comprometido da maneira que ele estava quando chegou no Internacional. A gente está aqui insistindo, eu sei que tem muitos defensores do Ener Valencia nos assistindo, e tem muitos defensores do Ener Valencia na torcida internacional, mas olhem bem, vocês estão defendendo a permanência de um jogador com um salário alto, velho, e que jogou bem apenas 2 meses no Internacional. Que foi bem na Libertadores, que foi importante contra o River Plate, contra o Bolívar, mas depois contra o Fluminense foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Internacional. Então, para mim, o Ener Valencia, não vamos fazer leilão com ele, não vamos vender de qualquer jeito, ele tem que ser vendido. Se receber uma proposta de 2 milhões de euros, de algum valor que seja bom para o Internacional, vende, porque para mim o Ener Valencia não tem mais capacidade. Esse é um dos nomes que eu queria discutir contigo, Lourenço. O que tu acha do Ener Valencia? Vamos botar o caso deles dois. Os dois não fazem gol. Tiveram momentos bons assim, que foi quando a reta final do Borré, pô. A reta final do Borré, eu gosto. Sim. É um jogador dedicado e que parece que se dedicou. Ele tenta, é a questão. Ele tenta. O Ener Valencia não tenta. Ele não tenta, ele não corre. Ele parece tipo... cara, eu não sei nem com quem comparar, cara. Parece que ele pesa 99 quilos. Não, sei lá, 120, cara. Ele não corre, ele não tem vontade nenhuma. Eu acho que ele, apesar de ter tido qualidade no passado, agora ele não tem mais qualidade, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que é muito pegado. Não é aquele jogo mais aberto, como é na Europa, assim, é um jogo mais fechado, mais rápido, e ele não tem qualidade para isso. Eu acho que o Inter tem que vender e buscar uma opção mais nova. Exatamente, eu concordo plenamente. E uma coisa, assim, que o pessoal que defende o Ener Valencia, que tem muitos que defendem na torcida internacional, eu acredito que é muito pela expectativa que se gerou nele na chegada, né, lá em 2023, que em nenhum momento se confirmou. Se confirmou ali em determinado momento contra o River Plate, contra o Bolívar, mas daí depois contra o Fluminense foi de água abaixo e o Ener Valencia não conseguiu mais recuperar. E como eu disse, quem defende o Ener Valencia está defendendo o Ener Valencia que apareceu apenas 2, 3 meses no Internacional nesse tempo que ele está aqui. E muita gente defende o Ener Valencia também pelo desempenho dele na seleção equatoriana. Gente, vamos ser sinceros aqui. A seleção equatoriana é um nível abaixo, primeira coisa. Segunda coisa, na seleção equatoriana, propriamente, ele estava já vivendo uma crise na seleção equatoriana, já estava sendo criticado pela mídia equatoriana, e ele só conseguiu recuperar um pouco a boa fase aqui no Inter, na seleção equatoriana, quando ele marcou, se não me engano, um gol e uma assistência contra a Bolívia.
Então, assim, gente, eu não tenho mais capacidade de conseguir defender o Ener Valencia. Se vocês voltarem lá no passado, no final do ano, início desse ano, eu estava tentando defender o Ener Valencia, mas não tenho mais capacidade. A verdade é que o Ener Valencia teve um ano pior que o Bright White, teve um ano pior que o Lucas Barbosa, do Juventude, teve um ano pior que o Eduardo Sacha, teve um ano pior que... O Eduardo Sacha tá jogando muita bola comparado a ele. E eu vou dizer uma coisa pra vocês: o Internacional tem obrigação de tentar o Eduardo Sacha para ser reserva. Tem obrigação de tentar. Tem obrigação de tentar. O Eduardo Sacha fez um campeonato brasileiro muito bom e é melhor que o Ener Valencia e que o Lucas Alari. É melhor que o Ener Valencia. E que o Johan. Mas o Johan também é complicado, né? Acho que até o Jackson Palmer. Agora, passando para outro nome que foi dessas revelações que a gente teve, é o Rohel, né, gente? Eu falei que em determinado momento ele poderia ser um bom reserva para o Inter. Eu acho que se ele não se lesionasse tanto, ele teria uma capacidade ali de ser um reserva ali razoável para o Internacional. Mas enfim, né? Tá emprestado, se lesiona muito, eu acho que não tem capacidade. O Cleiton Sampaio, eu acho que é um assunto diferente. Eu acho que ele ainda é jovem, é um jogador que ainda tem capacidade. Quem sabe eu acho que ele consegue ser um reserva para o Internacional, né? Acho que o Inter comprou ele, então acho que tem contrato. Então é um jogador que eu acho que é interessante nós manter, porque em determinado momento que ele entrou, ele foi bem, né? Mas eu acho que para reserva o Internacional precisa buscar zagueiros. Lorenzo, o que tu acha do Rohel e do Cleiton Sampaio? Cara, esse Cleiton aí, eu não tenho muito o que falar dele. Tipo, ele tá lá. Tamo jogando. Tá lá. Agora o Rohel, cara, o Rohel é uma inconstância, porque ele se machuca muito. Ele é um bom jogador, assim. Ele entrega o que ele promete. Não é aquelas coisas, entrega o que ele promete. Só que ele se machuca muito, né, cara? Eu acho que é que nem o Guizo falou no programa passado. Ele é um jogador, assim, tecnicamente não é aquelas coisas. Mas zagueirando, é razoável. É razoável. Tá lá. Sim. Só que já fez mais que o Robert Renan. Que foi mais caro. Mais que o Robert Renan. Não atrapalhando. Mas eu acho que o principal problema do Rohel é as lesões, né? Mas calma com o Cleiton Sampaio, tá? Ele falhou hoje também, mas, enfim, entra naquela coisa, né? Eu acho que nenhum desses últimos jogos teve um jogador assim que encheu os olhos, né? E ainda teve a lesão do Alan Patrick, enfim. Como eu falei, eu tô adotando um lado um pouco mais positivista por causa que eu acredito no Roger Machado, eu acredito nesse time. E eu não quero criar crise no Internacional, como estão fazendo alguns influenciadores do Inter, que já estão fazendo uma terra arrasada assim, terrível. Já querem um bota-baixo. Mas assim, eu quero discutir algumas posições que é a obrigação para o Internacional tentar, tá, gente? O Internacional precisa fazer contratações pontuais, mais uma vez, né, para conseguir ter um elenco melhor, né? E sem contar as saídas que podem acontecer, é obrigação internacional contratar um volante reserva para o Fernando. A reta final do Thiago Maia e do Bruno Henrique também é muito abaixo. Eu acho que ficaria atento ali, quem sabe vender o Bruno Henrique, trazer uma reposição melhor, enfim. Mas eu ficaria de olho em volante, principalmente primeiro volante e quem sabe segundo volante, se aparecer uma oportunidade ali, eu acho que seria importante o Internacional tentar um segundo volante. Cara, uma posição assim imprescindível, atacante reserva. Vocês me desculpem, como eu já tinha falado, o Lucas Alario não tem mais capacidade, vai sair do Internacional e para mim o Ener Valencia não tem que mais fardar no Inter. Vocês me desculpem, é um jogador que, como o Lorenzo falou, está descomprometido com o Internacional. E, mais uma vez, mas vai trazer quem? Eu tenho vários nomes melhores que o Ener Valencia. Isidro Pita, Eduardo Sacha, Lucas Barbosa. Porra, qualquer um, se tu ficar ali no mercado sul-americano, tem pelo menos mais 3 ali que podem fazer muito bem o que o Ener Valencia está fazendo por um salário menor. Então, me serve mais. Então é muito importante um atacante reserva, talvez 2 se conseguir vender o Ener Valencia. Eu daria uma chance para o Ricardo Matias
que esse final do ano deveria ter sido mais bem aproveitado para o Inter, ainda mais nessa reta final aí que não tinha nada, brigando por mais nada, tinha que ter colocado o Ricardo Matias. E daí a posição que a gente mais precisa para o ano que vem, que são, no mínimo, 2 zagueiros. No mínimo, 2 zagueiros. O Internacional tem que ir no mercado, e zagueiros bons, né, gente? Zagueiros bons, o Inter precisa ir atrás. Isso sem contar com as possíveis saídas, Bruno Gomes, Wesley, Rômulo, enfim, tem vários jogadores que podem sair, que podem fazer o Internacional ter que ir mais ao mercado. Como eu falei, não tem crise no Internacional, mas é ano de revelação. Esse final de ano foi um ano de essas 3 derrotas foi para revelações, que tem certos setores do Internacional que estão com insuficiência. Lorenzo, tu tem mais alguma posição que tu queria ir atrás? Algum outro jogador que tu acha que não tem mais capacidade? Assim, cara, eu não vou falar do Gabriel 34, não lembro o seu nome dele, mas de fato ele tá no mau momento. Tá péssimo o momento dele. Mas enfim, ele é novo, tá no direito dele. Agora, eu ser obrigado a eu não fiz nada para ninguém. E você me bota para ver o Bruno Henrique jogar. É horrível. Dói ver ele jogar. É triste, cara. Cara, infelizmente o Bruno Henrique tá assim, tá em outro momento. Assim, o Thiago Maia, o final do ano até dele é justificado pela condição do pai dele, né? Mas assim, o Bruno Henrique, cara, tá e é outro assim com uma idade avançada. E eu gosto de elenco mais jovem. Eu acho que o Internacional até que tinha que renovar mais esse elenco. E por falar em renovar, tu citou o nome do Gabriel Carvalho. Olha, o que tem alguns torcedores do Internacional queimando esse garoto, cara. Queimando esse garoto. Acabei de xingar. Assim, o Gabriel Carvalho veio com uma polpa muito grande, muita gente botando muita pressão em cima do garoto. E em determinado momento ele rendeu, fez um bom Brasileirão. Tanto é que, se eu não me engano, em alguma pesquisa assim que tem desses jornais aí do Brasileirão, ele foi eleita a 3ª maior revelação do Brasileirão, né? Atrás do Estevão e, se eu não me engano, do lateral do Palmeiras também, aquele garoto lateral do Palmeiras. Então, assim, não queimem o artigo do Internacional. O Gabriel Carvalho é um artigo do time do Internacional. Ele tem 17 anos. O Gabriel Carvalho tem 17 anos. Calma. Ele tem ano que vem mais um ano para, quem sabe, ser essa joia. Nem toda joia, que nem eu falei, nem toda joia como vai ser que nem o Estevão, que nem o Endrick, que estoura no primeiro ano. Calma. Quantos jogadores que a gente vê estourar na Europa depois de tanto tempo e vira um baita jogador? Rafinha, vários outros jogadores, enfim. Cara, então calma com o Gabriel Carvalho. E o Gabriel Carvalho é a outra coisa que eu quero citar. Uma outra posição que eu esqueci. Um reserva para o Alan Patrick. É necessário, ainda mais que o Johan, né? Que o Johan desapareceu, né? Simplesmente desapareceu. Até bom, né? Até foi bom ele desaparecer, porque quando ele apareceu não fez muita coisa. Então, assim, é um reserva para o Alan Patrick ali para dividir função. Cara, e outro jogador que me decepcionou nessa reta final, que depois da lesão não foi mais ou menos, foi o Tabata. Mas, assim, esse aí vamos deixar ali. Vamos deixar com asterisco, porque o Tabata não rendeu esse final de ano. Mas, como eu disse, esse final de ano foi desmobilizante, né? Então, adotando a veia mais positivista, vamos lá, agora é férias, agora é tranquilidade, o Internacional vai trabalhar no mercado, não vai ter tanto poder de investimento como teve nesse ano, mas vamos com calma, né? Vamos tentar fazer essas contratações que eu falei, porque a partir do ano que vem nós temos várias competições muito importantes, né? E ainda mais com o Gauchão, que vai ser uma Copa do Mundo ano que vem, e ano que vem nós temos tudo para, né, retomar essa boa fase do Roger Machado, retomar essa mobilização que foi o da Alessandro, e ainda mais com a provável chegada de Abel Braga, né, que vai dar, eu acho que vai dar um espírito renovado para esse vestiário do Inter. Então, nos alongamos nessa primeira pauta do Internacional, né, discutimos, assim, eu tinha que falar tudo isso por causa que me irritou a atitude de alguns aí nessa reta final do Inter.
que queimaram muito, né? Mas vamos discutir essa reta final do Brasileirão, que foi uma loucura, né? Acho que o que mais brigou assim foi o rebaixamento, né? O rebaixamento, que loucura essa reta final. E o Atlético Paranaense. Né? O Atlético Paranaense foi rebaixado do centenário do clube. Olha, ano que vem só jogamos em campo de grama, pelo menos isso. Vai ter o Botafogo. Botafogo e Palmeiras jogam esse tempo. O Palmeiras tem essa merda ainda, né? Que bosta. Ué, Palmeiras. Mas é assim, cara, demorou, mas chegou. O Atlético Paranaense voltou pro lugar que ele merece, com todo respeito. Todo respeito, tá? Cara, eu não tenho nem. Quando você veio Praga, mas com todo respeito. Com todo respeito. Mas assim, o Atlético Paranaense. Enfim, eu ficaria muito feliz com qualquer um que fosse rebaixado, né? Mas principalmente Atlético Paranaense e Fluminense. Que esses dois clubes aí, infelizmente, tiraram títulos que seriam muito importantes para o Inter, né? E alguns, bem dizer, a gente entregou para eles, né? Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil nós entregamos com um gol perdido, enfim. E o Fluminense também. Mas, enfim, né? Vamos dizer que foi os deuses do futebol, né? Vamos acreditar nisso, que foi os deuses do futebol dizendo a vingança, né? A vingança. O Inter não conseguiu, então pelo menos o rebaixamento veio aí para dar um alívio, para dar uma resposta para nós. Mas o Botafogo foi campeão. Não sei se eu falei aqui no programa em determinado momento, mas eu falei assim, pelo que o Palmeiras estava jogando nessa reta final, não me lembro se eu falei em alguma discussão com os amigos aqui no programa, não me lembro. Mas eu falei assim, cara, ou o Botafogo é campeão ou o Inter tira o título dele. Por causa que o Palmeiras não estava jogando para ser campeão. E acabou que o Inter também não jogou, né? A gente, na minha opinião, tem gente falando, a gente perdeu os 3 jogos que a gente precisaria ganhar para ser campeão. Na verdade, a gente perdeu só o primeiro tempo contra o Flamengo. Essa é a minha opinião. A gente perdeu ali a chance de brigar pelo título. Por causa só desistiram. Desistiram. Por causa que depois daquele jogo do Flamengo, né, a desmobilização foi total, porque daí a gente já tinha vaga na Libertadores garantida e não tinha mais nada por que brigar. Mas dá pra ver que até que nem o segundo tempo o Internacional brigou, fez de tudo pra continuar brigando pelo título e depois largou de vez, né? Largou de vez. Outra coisa que dá pra nós discutir é Corinthians e Bahia, né? O Corinthians e Bahia deu uma arrancada, o Corinthians meteu 3 também no Grêmio, né? Tomou 3. Graças a Deus, hein? Quase que não classifica pra Sul-Americana, hein? Quase, eu ia falar isso. Adeus a Juventude. Cara do céu, quase que o Grêmio não classifica nem pra Sul-Americana, cara. Ia jogar só o brasileiro, né? Não, acho que não joga Copa do Brasil também? Não sei como é que funcionam as classificações. Mas enfim, né? Acho que o Juventude ali teve um jogo conturbado ali contra o Cruzeiro, que, enfim. O Juventude é filial e daí entregou a vaguinha na Sul-Americana pro Grêmio. Pegou literalmente a última vaga do Brasileirão, ficou em 14º. Cara, e uma coisa que é importante notar, se ele não tivesse ganhado do São Paulo, cara, ele tava ali junto com essa turminha aí da última rodada aí, pra não ser rebaixado. O Grêmio ali se escapou no jogo contra o São Paulo, cara. E foi bem que nem o Guezo falou, o Grêmio, se a gente tá achando que tá ruim, que a gente tem que fazer uma reformulação no elenco, imagina o Grêmio, cara. O Grêmio provavelmente não vai ficar com o Renato, o Grêmio tem muitos jogadores que vai ter que tirar, vai ter que renovar, então é uma loucura, cara. É uma loucura esse final de ano aí pros times gaúchos. Pros times gaúchos vão ter que trabalhar esse final de ano. E daí o Corinthians e o Bahia, né, ficaram com as últimas vagas da pré-Libertadores, vão participar da Libertadores ano que vem, né? Enfim, o Corinthians e o Bahia acho que jogaram essa reta final para isso mesmo. E o que eu acho mais legal, cara. Eu, graças a Deus, quando o Cudê foi demitido, eu não pedi o Fernando Diniz. Eu não pedi. Eu pedi o Luxemburgo. Eu pedi qualquer outro.
Primeiro, para mim, era o Luxemburgo, depois era o Roger Machado. Mas assim, cara, o Diniz foi pro Cruzeiro, o Cruzeiro tinha tudo para conseguir uma vaga na Libertadores, cara, e perdeu, assim, acho que ganhou, se não me engano, 2 jogos no Brasileirão, cara. 2 jogos ganhou no Brasileirão o Fernando Diniz e acabou de ser demitido já pelo Cruzeiro, não vai ficar pro ano que vem. Então, assim, é importante falar porque o Internacional deu uma carreira para o Fernando Diniz. Deu uma carreira pro Fernando. Aliás, não foi o Internacional, foi René e Ener Valencia, né? Vamos dar os nomes. Cara, a gente deu uma carreira pra esse cara. Esse cara não é técnico de futebol. O Fernando Diniz é técnico de Série B, olhe lá, Série C. É muito ruim. É muito ruim. Não tem capacidade nenhuma de treinar um clube da Série A. Qualquer clube da Série A que pegar o Fernando Diniz não vai conseguir dar sequência de trabalho. Eu tenho certeza. O Fernando Diniz ganhou apenas a Libertadores por causa que o Inter não queria ganhar. É certeza isso. Eu garanto para vocês. Ó, eu posso queimar minha língua, mas o Fernando Diniz não vai ganhar mais nenhum título grande na sua carreira. A não ser que ele mude radicalmente seu estilo de jogo. Ele não vai ganhar mais nenhum título importante na carreira. Ele ganhou uma vez, que foi a Libertadores, mais uma vez porque o Inter não quis. Eu quis falar do Cruzeiro justamente para isso. Eu quero... Cara, não tem capacidade. Eu quero ver o técnico, eu quero ver o time que vai apostar no Fernando Diniz. Não tem como. E daí a situação do rebaixamento foi loucura, né? Foi loucura. O Grêmio se escapou ali contra o São Paulo. O Juventude também se escapou. E daí ficou o Bragantino e o Paranaense ali, né? Bragantino e Paranaense. Fluminense também tinha uma chance. O Galo também. Mas estava ali entre o Bragantino e o Paranaense para ser rebaixado. Cara, e ó, eu vou falar mais uma vez. Eduardo Sacha impediu o Bragantino de ser rebaixado. E, ó, que gol que ele fez, hein? Não, fez nessa reta final do Brasileirão. Muito bom. E assim, é o que nem eu falei, ganha menos que o Ener Valencia, ganha menos que o Lucas Alário, é obrigação, já tem histórico aqui de jogar no Inter, né? E quem sabe, quem gosta da mística dele dançar a valsa lá, ele dançou a valsa, daí começou aquela desgraça. Vamos ver se ele voltando fecha, né? Fecha o portal. Verdade. Cara, então, ó, é obrigação o Internacional tentar o Eduardo Sacha, porque ele é um grande centroavante. Se mostrou um grande centroavante, evoluiu bastante seu futebol. Para mim, é um ótimo reserva para o Internacional para a Libertadores do ano que vem. E daí, né, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma das alegrias desse ano do Internacional. Infelizmente, foi o rebaixamento do Atlético Paranaense. Que querendo ou não, virou um rival nosso, né? Eu acho que eles também não gostam do Inter. Então, vamos aproveitar o centenário deles na Série B. Vamos ver. Agora vamos falar de Oscar. Mais uma vez o Oscar. Qual é a tua opinião sobre o Oscar? Eu vi primeiro tudo, depois eu vou falar a minha. Posso falar minha opinião de verdade, cara? Sabe. Eu me frustrei bastante, por exemplo, com o Charles Arangues voltando pro Inter. Vou dar um exemplo assim que não tem nada a ver, apesar dele estar jogando num baita de um time. Eu acho que ele não vem pro Inter se ele voltar pro Campeonato Brasileiro. Apesar dele ficar falando na internet que ele é apaixonado pelo Inter e tudo, eu acho que ele não volta pro Inter. Mas se voltar assim, é um jogador mais velho que o Inter vai trazer não pela qualidade, mas sim pelo apego. Eu acho, sim. Assim, ó. Eu acho que tem que dividir o Oscar, para quem não sabe, né? Vou dar a informação primeiro, né? Obviamente. O Oscar abriu, segundo a imprensa, um jornalista lá bem conhecido, o Oscar abriu a possibilidade de voltar ao Internacional. E, se eu não me engano, eu já tinha trazido há um tempo a notícia que ele já tinha confirmado que ia para a MLS. Ia para a MLS, né? Se eu não me engano, pela informação lá que se tinha em determinado momento do ano, ele já ia para a MLS. Já tinha fechado com o clube de lá.
E a gente tem que dividir, eu acho que o Oscar a gente tem que dividir em duas partes. Primeiro é o jogador. O Oscar é um jogador muito bom. Um jogador que tem uma qualidade, é um jogador que se não fosse apegado ao dinheiro tanto, tinha feito sua carreira toda na Europa, tinha sido campeão de Champions League, tinha sido campeão de muito mais coisa do que ele foi. E a outra coisa é o Oscar agenciador da sua carreira. Como eu falei, o cara saiu do Chelsea, num momento importante do Chelsea, para ir para a China para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Inclusive, eu vi a informação que ele virou bilionário na China. Ele virou bilionário. Ele ganhou 1 bilhão e pouco na China. Então, sinceramente, a gente está falando aqui de um jogador como assim tantos outros, como foi o Tyson, como foi o Arangues, que o Lourenço citou, como foi vários outros que a gente tenta repatriar sempre, Nico Lopes, Leandro Damião. É um jogador que sempre mexe muito com a torcida internacional, postando história com a camiseta do Inter, falando que é colorado. Mas assim, eu vou falar uma frase forte aqui, tá, gente? Que eu já tô desacreditado no Oscar. Para mim, o Oscar é uma frase forte. Para mim, o Oscar é mercenário. Ele vai pro Flamengo, cara. Se ele vier pro Brasil. Exatamente. Ele tira foto, assim que ele tira foto com a camiseta do Inter, que ele fala que ele é colorado, ele fala que tem admiração pelo Flamengo. Ele tem uma história com o São Paulo, ele vai lá também, puxa um pouco com o São Paulo. Então é um jogador que deixa todas as portas abertas, entendeu? E vai vendo quem paga mais. Então, assim, até essa notícia ele deixou as portas abertas para o Inter. A minha opinião é a seguinte: se o Oscar quer vir, ele já tinha conversado, ele já tinha feito, já estava tudo fechado. O Oscar, para mim, ó, eu vou dizer o que vai acontecer com o Oscar. Vai aumentar essa informação que ele pode vir para o Inter, vai ficar aquele bololô, e daí vai ficar aquele negocinho assim, e daí vai começar a ser leilão. Porque o São Paulo já está interessado, o Flamengo vai entrar, vai ficar interessado, o Palmeiras vai ficar interessado, vai começar aquele leilão quem paga mais, e no final ele vai jogar na MLS. Ele vai ganhar mais dinheiro. Sim. Eu tô desacreditado, Oscar. Qualquer coisa, se ele vier mesmo pro Inter, cara, calou minha boca. Mas eu não acredito. Eu não acredito que ele vem pro Inter. Eu acho que ele quer, tipo assim, vou falar totalmente tirando assim, né? Mas eu acho, não falando que o Inter não tem chance de ganhar um título ano que vem, porque o Inter tem um baita no futebol agora, né? Ainda mais com a possível chegada do Abel Braga. Só que eu acho que ele vai pensar, cara, eu vou para um time que talvez ganhe alguma coisa, porque todo ano, ou o São Paulo, ou o Flamengo, é o time maior. O Flamengo e o Palmeiras, né? O Flamengo e o Palmeiras, cara. Assim que estão sempre ali, né? O Inter, se chegar, vai chegar assim, mudando muita coisa. Enfim, olha, é como eu falei, se o Oscar vir pro Inter, eu vou bater palma, porque eu realmente, assim, no momento, eu não tô com esperança nenhuma, e para mim, sinceramente, se ele quisesse vir pro Inter, se ele pensasse em tudo isso, ele já teria fechado, se ele fosse colorado como foi o Tyson. Que o Tyson chegou, fechou, eu vou voltar pro Inter, Só que cagaram nele. Cagaram nele. Mas enfim. Eu não tenho mais esperança do Oscar vestir a camiseta do Internacional, talvez lá pra frente, enfim. Eu não sei, não. Vamos para a última pauta do programa, que é um assunto que aumentou nessa reta final, principalmente com o título brasileiro do Botafogo. E que muitos torcedores do Inter, acho que vem aumentando isso aí, de o Internacional se tornar uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, como é o Botafogo, como é Bahia, Vasco, enfim, vários outros clubes. Fortaleza também, né? Fortaleza, acho que também é. Vários outros clubes que a SAF está virando, né? Que não é anônima também, né? Todo mundo sabe quem é o Botafogo, né? O Botafogo é SAF também, a Portuguesa virou agora. Então é uma onda de campeão da Libertadores daqui 2 anos. Que estão virando SAFs.
E uma discussão que ocorreu no Conselho Deliberativo do Internacional esse tempo, vi a notícia, se não me engano, é do Voz do Gigante e do Ernest, tá? Que os conselheiros do Inter estão discutindo essa situação do Internacional, quem sabe, virar SAF. E numa conversa informal deles, né, eles discutindo assim, qual que seria o valor que o Internacional seria vendido, qual que seria o valor atual hoje do clube Esporte Clube Internacional. E o valor que eles chegaram foi de 2,2 bilhões. Esse seria o valor do Internacional para virar SAF. É um valor alto e que eu acredito que depois, agora que essa onda foi, City, os grupos que têm mais dinheiro no futebol, que é o City, o John Textor, o Grego que está querendo comprar o Vasco agora, o pessoal que tem mais dinheiro, eu acho que já pagou o que tinha que pagar. O Grêmio quer comprar o Vasco? Não, o Grego é um bilionário. Tá. Que susto, cara. Um bilionário grego quer comprar o Vasco. Não, eu ouvi falar alguma coisa de um grego mesmo, mas ouvi Grêmio, foi mal. Enfim. Assim, 2,2 bilhões, assim, tá certo que dá para comprar uma parte. Mas são poucos bilionários que têm essa capacidade de investimento num clube de futebol. O que me deixa mais encucado com a SAF, eu confesso para vocês, eu era um defensor, eu era contra a SAF, completamente contra. Esse final de ano me fez repensar, e agora eu estou um pouco mais aberto, mas eu ainda tenho algumas dúvidas sobre a SAF, porque tem muita gente que acha que SAF é sinônimo de boa administração e de dinheiro, e de investimento. Dependendo da SAF, dá muito errado, como foi o Vasco da Gama com a 777, não é sempre que dinheiro é sinônimo de boa administração, de boa contratação, de boa organização. Tudo isso varia. E da mesma, assim, é mais difícil tu conseguir isso sem ser SAF por conta do aspecto político do clube. Do aspecto político do Internacional, principalmente, que seus conselheiros têm briga política, tem rixa individual. Eu não vou aprovar esse projeto por causa que é projeto da oposição. Se a oposição ganhar, vai ficar ruim. Não sei o que. É isso que torna os clubes de futebol ruins. E é por isso que a SAF vira uma possibilidade nos clubes. Por causa que não tem tanto essa briga política. É um cara que manda e um cara que faz. Ao mesmo tempo que isso é bom, por causa que centraliza o comando, né, tira esse aspecto político desses grupos de conselheiros, isso também é ruim. Porque tu centralizando o poder em uma só pessoa, se ela fizer cagada, ferrou. E assim, existe a possibilidade também dessas SAFs de, sei lá, de um fundo árabe que vem comprar o Internacional e transforma o Internacional num clube satélite. Só para ganhar dinheiro ali, mano. Só para ganhar dinheiro. Não sabe nada da história, não sabe nada de quem são os jogadores, contrata qualquer um, fica 6 meses, vai para a Europa. Interesse apenas econômico. Enfim, assim, é uma coisa muito dúbia. Eu acho que SAF é uma coisa assim difícil, ou dá certo ou dá errado. Então, eu sinceramente eu tenho que redefinir a minha opinião sobre SAF. Eu não sei ainda se isso é bom, se isso é ruim. A verdade é que nos dois sentidos a gente precisa de uma coisa: uma boa administração. Sem isso, não adianta. Então, eu acho que é uma pauta que tende a aumentar e é uma possibilidade grande de, quem sabe, aqui até 10 anos o Internacional se tornar uma SAF. Então, é um assunto que tem que ficar cada vez mais debatido pelos torcedores do Internacional. Tem que se estudar e é isso. Lourenço, o que tu acha da SAF? Tu acha que é assim, melhor, cara, é um negócio bom, acaba que talvez seja, só que eu tenho muito preconceito com o SAF, porque eu acho que é coisa de time falido. Sinceramente, eu acho que é coisa de time falido. Porque eu não consigo olhar para um time que, por exemplo, o Bahia, o Bahia não era nada há um tempo atrás, vamos lá. Assim, comparando a times grandes, assim, o Fortaleza, o Bahia era, Fortaleza hoje disputa lá em cima da tabela, cara. Só que acaba que eu tenho um preconceito porque eu penso, se não fosse uma SAF, o time não teria nem um pouquinho de chance de estar lá em cima. Ou seja, é um outro time meio que
fazendo tudo para aquele time. Então, perde assim, meio com a honra, não sei lá, não sei o que falar. Eu acho que chega num ponto assim que se a gente for vender o Internacional, a gente tem que estudar muito bem quem vai comprar. Tem que estudar muito bem quem vai comprar o Inter. Por causa que assim, teve um burburinho lá atrás que o grupo dos árabes lá do PSG estava querendo comprar um time no futebol brasileiro. Entendeu? E estudaram o Inter como uma possibilidade. Entendeu? PSG não tá bem, imagina o Inter. Exatamente. Então, assim, eu acho que cada vez mais o futebol tende a clubes SAFs virarem a hegemonia do futebol. Mas, cara, tem que estudar muito. Esse é o resumo. Eu não sei, eu era totalmente contra, agora eu já tô me abrindo mais, por causa que, querendo ou não, é uma possibilidade para o Internacional, porque eu tô ficando cada vez, vou ser sincero com vocês aqui, tô ficando cada vez mais desanimado com o Internacional. Vou ser bem sincero aqui com vocês. Porque parece que o Internacional tá sempre seguindo o mesmo loop, né? Tem aquele meme na internet lá que... É sempre igual. Então, assim, o medo de ano que vem acontecer a mesma coisa, de entrar no mesmo looping, de perder o Campeonato Gaúcho por causa que os jogadores simplesmente esqueceram como é que joga futebol e perdeu o Campeonato Gaúcho, daí começa a pressão no Roger, daí começa mais ou menos no Brasileirão ali, e daí cai o Roger. Cara, é uma loucura. Então, assim, eu não sei. Eu acho que a SAF cada vez mais vai virando uma possibilidade para quem sabe o Internacional ser algo previsível. Ser alguma coisa que dá pra gente falar assim, ou vai dar errado ou vai dar certo. Então, enfim, como eu falei, tem que estudar muito bem. Se for um cara que vem comprar o Internacional, tem que estudar se ele conhece o Inter mesmo, se ele sabe a história do Internacional. Tem que fazer tipo um Enem do Inter. Faz pergunta para ele. Quem que marcou o gol na final do Mundial? Ele tem que saber essas coisas. O cara que vai comprar o Internacional tem que saber no mínimo isso. Tem que saber da história, tem que entender que não é só número Inter. O Inter tem uma torcida, o Internacional tem sentimento. O Internacional é um sentimento. Então, assim, ele tem que saber disso. Ele tem que ter uma responsabilidade com o clube. E enfim, ele não tem que tratar o clube como qualquer um. O Internacional é especial e daí ele tem que saber disso e tem que investir com muita sabedoria no Inter, tá? Eu acho que essa é a minha opinião sobre o SAF. Eu sou a favor se o cara saber do Inter, se o cara não vê o Inter só como uma grande maleta de dinheiro. Como é o John Textor. O John Textor, dá pra ver que ele tem um sentimento pelo Botafogo verdadeiro ali. Então, eu acho que é um bom case de seguir o Botafogo. É isso, não tenho mais nada para falar. Eu não sei se eu sou a favor, contra. Eu quero que o Inter ganhe alguma coisa. É porque nós quase ganhamos muitas vezes sem precisar de SAF. Muita gente fala isso, né? Tá nem aí se é SAF ou não, mas quer ver o Inter campeão. E eu acho que essa é a opinião da maioria dos colorados, né? A gente quer ver o Inter campeão. Então, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Estamos encerrando aqui o último programa do ano, tá, gurizada? Agora é férias, vamos descansar. Vai continuar tendo vídeo no canal, talvez com uma frequência um pouco menor, né? Vamos viajar, vamos aproveitar, vamos tomar aqueles gole, tomar aqueles trago, porque ano que vem vai ter muita coisa, vai ter muita novidade. Eu estou investido em cenário, estou investido em equipamento. A partir do ano que vem a gente vai fazer a transmissão dos jogos, né? Não a transmissão com imagens, obviamente. Não chegamos no nível da Cazé TV ainda. Mas vamos reagir aos jogos, vamos debater junto, vamos fazer tudo isso ao vivo. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Estamos quase chegando aos 3 mil inscritos até o final do ano. Vamos lá, gurizada. Se inscreva na Reação Colorada, deixe seu like no vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.